Cristiano, qual é a relação da fome com os nossos hormônios? A relação é intrínseca e estreita, total. Os nossos hormônios, eles controlam todos os nossos processos fisiológicos. Cada grupo de hormônios controla mais especificamente alguns processos e todos interagem entre si, eles são interdependentes. Então, existem hormônios que são mais específicos, inclusive, para o controle de fome e de saciedade. Nós precisamos lembrar que no nosso cérebro existe uma estrutura, lá bem no centro e na base do cérebro, uma estruturinha pequenininha, mas altamente importante, chamada hipotálamo. Nesse hipotálamo nós temos vários núcleos, como se fossem aglomerados de células. Cada núcleo tem uma função de controlar uma parte importante da nossa fisiologia mais básica, daquilo que sustenta a nossa sobrevivência. Então temos núcleos ali que controlam a fome e núcleos que controlam a saciedade. E esses controles, eles vêm de fábrica regulados, bem ajustados, de forma que a fome é sinalizada nos momentos adequados e a saciedade também é ativada nos momentos adequados. E essa sinalização se dá por meio desses hormônios e também de substâncias chamadas de neurotransmissores, que, de certa forma, eu classificaria também como hormônios, porque eles têm esse efeito de sinalizar, como os hormônios têm. Então, essas substâncias sinalizam nesses centros para que a gente tenha fome na hora certa e saciedade na hora certa. O problema é que as nossas escolhas promovem a desregulação desses centros de controle. Doutor Cristiano, vamos revelar esses 4 segredos para não sentir mais fome descontrolada? Vamos! O primeiro deles é sobre qualidade. Eu e o doutor Cristiano, a gente está sempre batendo na tecla da qualidade dos alimentos. Nós sabemos que a natureza tem tudo de melhor para nós. Hoje em dia, doutor Cristiano, o pessoal está com medo de comer couve, porque dá problema na tireoide. O assunto é esse. O pessoal está com medo de comer batata, porque é carboidrato. Mas ninguém tem medo de consumir aditivos alimentares e industrializados. Então, a questão é que mudou-se muito essa sensação do que é saudável. A pessoa, muitas vezes, escolhe um produto diet no lugar de consumir um produto natural, uma banana, por exemplo. E muitas vezes se esquece da qualidade dos macro e dos micronutrientes. E muitas vezes a combinação dos alimentos que ela consome em cada refeição pauta-se por calorias e não por índice glicêmico. Nutri, você falou algo extremamente importante. Quando as pessoas focam em calorias, elas esquecem de todo o resto, que é o importante de fato. As calorias, elas são irrelevantes quando você considera os fatores verdadeiros. Por quê? Porque uma caloria não quer dizer nada, ela pode te emagrecer ou te engordar, depende da fonte dessa caloria. Então, o que define se você engorda ou emagrece não tem a ver com soma de caloria, isso é um raciocínio ultrapassado, que não tem base científica verdadeira. Então a pessoa está consumindo um alimento zero caloria, que ela tem certeza que vai emagrecer, que na verdade aumenta o risco de obesidade, de diabetes e inclusive de cânceres relacionados à obesidade. Isso ninguém fala. E as pessoas ficam aí contando caloria, perdendo tempo, perdendo a chance de emagrecer, consumindo produtos caros, muitas vezes sem sabor, com sabor ruim, muitas vezes, e, além de tudo, ainda engordando, porque elas estão consumindo produtos que elas acham que vão emagrecer, quando na verdade vão engordar. Então, uma das coisas mais importantes quando se diz respeito ao controle de fome e controle de saciedade é focar no índice glicêmico da alimentação como toda. Eu não falo nem dos alimentos individualmente, mas do conjunto. O importante é a combinação alimentar, a qualidade dos alimentos, a qualidade nutricional, que tem pouco a ver com as calorias e muito a ver com a composição, com os ingredientes daquele alimento, se ele tem toxinas ou não tem toxinas, aditivos ou não tem aditivos, se tem nutrientes ou não tem nutrientes, que tipo de nutriente ele tem, se ele tem nutrientes ou antinutrientes, que nós temos antinutrientes também, que fazem o contrário dos nutrientes. Eles perturbam o funcionamento do nosso corpo, inclusive desajustando o centro de controle da fome e saciedade. O segredo número 2 é sobre hidratação. No inverno, ou às vezes até no verão, a gente esquece de tomar água. Muitas vezes, a nossa fome o tempo todo é falta de hidratação. Nós temos lá no nosso centro do cérebro, né, no hipotálamo, onde o Dr. Cristiano falou, o centro da fome e da sede. Muitas vezes, esses sinais, toda hora de vontade de comer o tempo todo, é o seu corpo pedindo água, porque a gente precisa de água. Então, tenha a frequência da hidratação. Comece de manhã,
tome sempre água, sempre você tem que pensar, mais ou menos, né, de 25 a 35 ml de água por quilo de peso, é a quantidade de água que você deve consumir. A gente bate nessa tecla porque é uma tecla básica que a gente esquece no dia a dia. Então coloca a sua garrafinha, se hidrate, senão as coisas não acontecem. Você vai sentir fome o tempo inteiro e compulsiva. No segredo número 3 e 4, você vai se surpreender, porque não é sobre excesso, é sobre falta. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos com muita fome e ganhando peso porque está sobrando, comendo demais. E muitas vezes está faltando, porque obesidade é igual a desnutrição. Então, doutor Cristiano, revela pra gente o que tem a ver, né? O segredo número 3, nós vamos falar de uma deficiência de um mineral. Um mineral que tem tudo a ver com a fome. E a gente vai explicar alguns sintomas aí. Como é que funciona, doutor? Então, item 3, a deficiência de magnésio, mineral fundamental para a saúde do nosso corpo. É o quarto mineral mais frequente do nosso corpo, né? Os dois mais frequentes é o sódio e potássio, em terceiro lugar o cálcio e em quarto lugar o magnésio. O magnésio ele está envolvido com os processos mais importantes do nosso corpo. Ele está envolvido com a geração de energia, então as moléculas de energia precisam de magnésio para funcionar. Ele está envolvido com o metabolismo do nosso código genético, do nosso DNA, a duplicação do DNA, a manutenção do DNA, que é fundamental para a nossa existência. O DNA ele guarda toda a informação genética que permite que o nosso corpo funcione perfeitamente e seja construído, né? E o magnésio tem a ver com o controle da pressão arterial e tem a ver com um mecanismo muito importante, que é o controle da ação da insulina. Então, a insulina, como todo hormônio, para agir, ele precisa se ligar ao seu receptor. É o mecanismo chave-fechadura. Uma chave sozinha não tem utilidade nenhuma, mas uma chave que se conecta à sua fechadura, ela abre a porta. Então, a insulina é a mesma coisa. O pâncreas libera a insulina na circulação, ela é fundamental para a nossa saúde, nas quantidades corretas, em equilíbrio. Ela vai se ligar nos receptores que ficam na superfície da membrana das células. Para quê? Para abrir os canais para que essas células possam absorver a glicose que está na corrente sanguínea, que está no meio extracelular. Então, as células precisam receber glicose, mas essa glicose não entra na célula do nada. Existem portões nessa célula que precisam ser abertos. E esses portões são abertos pela chave hormonal conhecida como insulina. Ótimo. Isso é o funcionamento perfeito. Mas nós precisamos entender que dentro desse mecanismo da fechadura, onde a insulina se liga, existe a molécula de magnésio lá dentro. E quando esse indivíduo está deficiente em magnésio, essa fechadura não funciona direito. E aí nós temos origem, o início de um dos processos mais importantes para a geração do excesso de acúmulo de gordura no corpo e do bloqueio da queima de gordura no corpo, que é o processo hormonal chamado de resistência insulínica. É um dos defeitos hormonais, os desequilíbrios hormonais que caracterizam obesidade, que caracterizam sobrepeso, diabetes tipo 2, pressão alta, triglicérides alto, fígado gorduroso, síndrome de ovários policísticos, colesterol alterado, ácido úrico alterado e por aí vai. Né? Doenças cardiovasculares, vários cânceres estão relacionados com a resistência insulínica, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo, intestino e entre outros. Para que ele funcione bem, precisa de magnésio. E aí a gente entra num círculo vicioso. Por quê? À medida que a pessoa está deficiente de magnésio, a fechadura não funciona bem, essa fechadura que é o receptor de insulina. E o receptor de insulina, ele não só abre para que a glicose entre dentro da célula, como ele abre também o portão para que o próprio magnésio entre dentro da célula. Então essa deficiência começa a se retroalimentar, provocando um ciclo vicioso em que a deficiência gera mais deficiência ainda. Essa pessoa começa a perder magnésio, vai saindo pela urina. Então, além dela já estar deficiente porque ela não está ingerindo magnésio suficiente, porque a alimentação dela é pobre, aí ela ainda começa a eliminar mais magnésio, o que piora o mecanismo, esse receptor vai ficando cada vez mais insensível, vai funcionando cada vez pior, a resistência insulínica aumenta cada vez mais, com isso o pâncreas tem que produzir mais insulina para tentar compensar, e aí esse indivíduo vira um produtor de gordura crônico, um armazenador de gordura crônico. Então todo esse processo é dependente de magnésio.
é um dos itens, não quer dizer que só o magnésio, mas o magnésio é um dos itens importantíssimos. Os benefícios do magnésio vão além ainda dessa questão da ativação metabólica, né? Ele melhora o sono, um ótimo antiarritmogênico, ou seja, ele previne arritmias cardíacas. Então, para o coração funcionar bem, precisa de magnésio. Ele previne câimbras, previne pressão alta, ajuda na recuperação muscular, auxilia no controle da glicose, pelo óbvio motivo que ele auxilia na ação da insulina. Lembrando agora da quarta chave, né, que é quando a gente fala do cromo. O cromo, esse outro mineral importantíssimo, né, doutor Cristiano, que também a gente pode encontrar nos alimentos. O cromo é um mineral essencial e participam de diversas reações e processos químicos no nosso organismo. Ele está relacionado diretamente com a metabolização dos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, e muitas vezes o excesso de fome o tempo todo, tem a ver com o cromo também. A ação do cromo é relacionada com o carboidrato, né? Com o mecanismo da insulina. E para que serve o cromo? Ele ajuda a reduzir aí os níveis de colesterol ruim, que é o LDL. Ajuda também na parte do seu humor, nos sintomas de TPM. A questão da depressão também pode ser uma deficiência de cromo, um dos sintomas. Fadiga, cansaço. A questão de ganho de massa muscular também, a gente tem que dosar o cromo. Quem tem diabetes tipo 2 e também a parte da fome, que é o mais importante. Esse mineral, ele é fundamental, ele é encontrado em muitos alimentos, mas muitas pessoas têm deficiência dele e precisam procurar o seu médico para suplementar, para melhorar essa questão da fome também. Uma boa razão para consumir bastante alimento rico em cromo é realmente tirar muito a fome e evitar os sintomas, né, de fadiga, mau humor, que estão aí na rotina de muitas pessoas, né? Quando acontece uma carência do cromo, o organismo entende, né, que a gente precisa consumir mais alimentos e ter mais glicose aí suficiente na circulação. Ele tem direta ligação com a fome e a vontade de comer carboidratos, pães, doces, massas. Então, aquela pessoa que tem vontade descontrolada por muito açúcar e também a pessoa que acumula muita gordura na região do abdômen, ela pode estar com uma deficiência de cromo, porque a questão da alimentação é a soma da sua vida, é a soma do que você faz na maior parte dos dias, não é a soma da exceção. Então, para que você tenha uma dose de minerais bons, de cromo, de magnésio, você tem que todos os dias da sua vida ter nutrientes. E muitas vezes a gente passa um dia ali, comeu um pão, ou comeu só arroz e macarrão. Não tem cor nesse dia, não tem minerais, né? Prestar atenção na alimentação do dia a dia. Muitas vezes você se dedica tanto ao trabalho, mas come em qualquer lugar, come qualquer coisa só para encher a barriga ali, né? E aí depois a fome vem, a consequência vem, a conta chega.